entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Por que 144.000? Esse texto aqui já produziu uma religião no Brasil, né? Ou no mundo. São as testemunhas de Jeová. Então, sem querer discutir as questões das testemunhas de Jeová, mas grosso modo falando, os 144.000 tem a ver com aquele fato de que eles criaram 2 mundos, né? Grotescamente falando, era como se fosse assim: oh, não vai existir paraíso nem céu nem nada, não. A terra vai ser transformada, nós vamos habitar aqui. E aí tem aqueles livrinhos que eles abrem domingo de manhã pra gente. Tem lá aquela menina olhando pro leão, aquele sol raiando para todo mundo feliz. Esse é o mundo dos que não são 144.000. Agora vai ter um mundo acima de nós, um patamar mais legal. Só esses 144.000 é que vão para o céu. Entendeu? Porque não se lê a visão como ela é uma visão. Ela não é uma literalidade, ela está apontando para uma verdade. E o que a visão quer nos mostrar não tem nada a ver com números literais, mas tem a ver com números exatos. Eu não entendi nada, não é literal, mas é exato? Porque tem a ver mais com a exatidão do que com literalidade. Primeiro, 144.000 é o múltiplo de 12, né? Israel tem 12 tribos, aí o João vê, lá no capítulo 7, que de cada tribo tinham 12.000 que foram escolhidos. Então, se era 12.000 vezes 12 tribos, 144.000. Só que, o que eu disse no começo da palavra aqui? Que o João está vendo isso como um profeta que teve formação judaica, que tinha esperança na salvação da nação dele. É para esse homem que a verdade eterna está sendo revelada. Então Deus está dizendo uma coisa e o João, como ser humano, teve o direito de entender o que ele entendeu. Mas ele que entendeu como ele havia entendido, escreveu dizendo que tinha muitas coisas aqui seladas. Inclusive, estes 144.000 era uma questão selada. Agora, a Bíblia não é só o Apocalipse, graças a Deus. Você tem a Bíblia como um todo para você ler. E aí você vai vendo pelo Espírito das Escrituras que, primeira coisa, apesar do 12 ser uma alusão às 12 tribos de Israel, o que a gente vai vendo é que historicamente aquelas 12 tribos nunca foram especificadas. Você tem pelo menos 3 listas na Bíblia, uma lista em Gênesis, outra lista em Ezequiel e outra lista em Apocalipse 7. E elas não coincidem. Então tem uma série de situações históricas que vão mostrando o seguinte: apesar de existir o número 12, ele existe para certas compreensões, mas ele vai sendo relativizado no decorrer da história. E o que esse texto, sendo uma revelação, quer nos mostrar? Primeiro, o João estava vivendo numa época em que o Paulo já tinha escrito muita coisa sobre Israel. E ele está dizendo assim: Israel existe como povo de Deus. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O fato de aos judeus terem sido confiados os oráculos de Deus, as primeiras palavras eternas de Deus, não tem a ver com uma especificidade do povo de Israel. Eles são gostosos, mas eles não podem perder isso. Tem a ver com um desígnio de Deus. Deus olhou para aquele povo tão ruim quanto a gente, tão falho quanto nós. E em alguns aspectos até muito mais falhos, porque o povo de Israel era muito mais falho, digamos assim, do que os budistas, do que o pessoal lá do Oriente. Né? Aí Deus escolheu esse povo que nem tinha chance nenhuma de ser povo e elegeu, não porque eles eram gostosos, é porque Deus quis fazer isso. Que Deus pega o nada e faz tudo. Mas mesmo Deus fazendo do nada um tudo, o que era nada tem que continuar tendo consciência de que isso tem a ver com a graça de Deus e não comigo. Né? E aí o que o versículo está querendo dizer? Que se a história toda começa com as tribos de Israel, qual foi a grande promessa que Deus fez para Abraão? Somente quando Abraão confiou nele e abriu mão do seu filho. A promessa que Deus fez com Abraão foi: olha, de você vai surgir muitos povos. Aí já começa a relativização das tribos de Israel. São muitos povos, muitas nações. Antes, em Noé, naquele momento de crise que ele teve, ele já tinha falado: bendito seja Sem, e Jafé habite nas suas tendas. Ou seja, a promessa de Sem pegou Jafé, tudo ficou uma coisa só. Tanto é que, historicamente falando, o povo de Israel continua existindo hoje,
Mas quem é o povo que vai sendo salvo? Não vou falar que são os cristãos. Os cristãos é uma seita. Mas todo aquele que crê de fato em Cristo Jesus é Israel do Senhor. E ele está dizendo o seguinte, vocês estão o quê? Estão vendo perseguição? Estão vendo anticristo massacrando povos? Estão vendo anticristo prosperar? E como que prospera esse tal de anticristo, né? Basta você ver a gente aqui no nosso pouco tempo de existência. E como que muita gente do mal prosperou na nossa cara. Muita gente ruim construíram templos. A glória dos homens. É o espírito do anticristo prosperando na sua cara. Ele não só prospera, como eles viram Valesca Popozuda. Ele samba na cara do que ele acha que é inimigo. Né? É a grande prosperidade do anticristo. Aí o texto está dizendo assim, isso, fica aí encantado com a prosperidade do anticristo, porque você não sabe de nada. Não são 12. São 12 mil de cada tribo. São 144 mil, quer dizer, isso que você está vendo que é muita coisa, o que vai acontecer com aqueles escolhidos pelo Cordeiro é muito mais amplo. Não é detectável, não dá para você reunir esses 12 mil de cada tribo. Mas eles são muitos. E não se restringe a uma questão histórica, não se restringe a uma questão específica. Eles estão eternamente sendo salvos. Que, apesar do João ter visto a coisa como um judeu exilado na ilha de Patmos, a mensagem é muito mais ampla do que o que ele viu. A mensagem é, o povo de Deus é muito maior do que isso, João. Você está pensando em 12? Eu estou pensando em 144 mil. Ah, e o que isso tem a ver com a exatidão? É porque o número é exato, mas Deus é quem sabe. O número é exato em que sentido? É que ele não é 12. É 12 vezes 12. Né? É 12 vezes 12 mil. Quer dizer, é uma coisa infinita. Mas eu conheço cada um deles. São 144 mil. Estão entendendo? Não sei se vocês estão entendendo. Que a questão não é, então, quantitativa. A exatidão não tem a ver com o quantitativo. A exatidão tem a ver com a garantia da qualidade. Olha, esse povo que não é nem judeu, nem é brasileiro, nem é grego, é o povo que eu tenho no planeta inteiro, em todas as gerações, eles são muita gente. Vocês estão vendo aí a prosperidade desses caras? Esses caras são o que vocês veem. Agora o reino de Deus não vem com visível aparência, mas nem por isso ele deixou de ser efetivo. Nem por isso ele deixou de ser milagroso. Ele transforma 12 em 144 mil. É essa imensidade da graça do reino que deveria tomar conta de vocês.